Olá! Para todos que são novos neste canal, eu sou a doutora Laíse. Aqui a gente fala sobre exame físico à beira-leito guiado por ultrassom, também conhecido como POCUS. E se você gostar do conteúdo, se inscreva e compartilhe para mais pessoas. Temos conteúdo novo toda semana, então vem comigo! Hoje vamos nos aventurar em um território ainda mais emocionante, a avaliação da função diafragmática pelo ultrassom. Durante a graduação, aprendemos nas aulas de anatomia que o diafragma é o músculo mais importante da respiração. Mas o que talvez você não saiba é que o ultrassom é um dos métodos validados para a quantificação da função diafragmática. Vamos deixar o protocolo Blue de lado. Hoje vamos rever brevemente a anatomia e fisiologia do diafragma e dar uma espiada nas aplicações do ultrassom na avaliação do diafragma. Mas não se preocupe, você não vai perder o fôlego. Exatamente por se tratar de uma estrutura muscular, problemas na inervação, condução ou acoplamento mecânico afetam a função do diafragma. O seu mau funcionamento pode estar associado a queixas de dispneia, intolerância ao exercício ou distúrbios do sono. O diafragma, ao se contrair durante uma respiração suave, muda muito pouco seu formato em cúpula. Porém, numa respiração forçada, a contração muscular promove um encurtamento da zona de aposição, fazendo com que o diafragma se mova caudalmente como um pistão. Isto promove um aumento da pressão intraabdominal e redução da pressão intrapleural, que promove a insuflação dos pulmões ao longo da inspiração. E existem diversas modalidades dedicadas à avaliação da função deste músculo, mas por motivos de simplificação eu vou focar apenas no ultrassom. A ultrassonografia é uma alternativa à beira-leito segura e replicável, cada vez mais popular entre pneumologistas, clínicos gerais e intensivistas, devido à sua fácil execução e confiabilidade. O ultrassom permite avaliar o diafragma de forma qualitativa e quantitativa. Isto porque há uma correlação linear entre o movimento diafragmático e o volume inspirado. Neste contexto, a ultrassonografia, quando performada de forma correta, é reprodutível e confiável. É como se fôssemos um personal trainer do diafragma. Respiração, abre o pulmão, vamos lá! Essa só entende quem é dos anos 80. As partes mais visíveis do diafragma a ultrassom estão localizadas nas porções laterais e posteriores dos hemitóraxes. E o decúbito dorsal é a posição mais recomendada, por apresentar menor variabilidade na aferição. Ao ultrassom, o diafragma é visto como uma linha muito fina separando a cavidade torácica da abdominal. Pode ser difícil até de ver o diafragma no indivíduo sadio. Parênteses. O derrame pleural ajuda a visualizar o diafragma, como neste clipe à direita. Este slide ilustra a técnica de aquisição da excursão diafragmática pela janela subcostal anterior. A figura A ilustra o posicionamento do transdutor curvilíneo orientado no eixo longitudinal e posicionado abaixo da borda da costela ao longo da linha hemiclavicular. A figura B ilustra o caminho percorrido pelo feixe sonoro até o diafragma. A figura C corresponde à imagem bidimensional obtida do diafragma direito e, finalmente, a figura D exemplifica a movimentação do diafragma pelo modo M. Observe na figura à direita que a letra A representa a amplitude da excursão diafragmática durante uma inspiração profunda e a letra B representa o período de tempo total percorrido para a contração do diafragma. O diafragma normal se contrai no sentido do transdutor, ou melhor dizendo, para cima do setor do monitor. Diafragma fraco, o ultrassom pode identificar isso rapidinho. À esquerda, observamos uma ilustração da movimentação normal do diafragma e à direita, vemos um paciente com paralisia diafragmática.
Como um mecanismo de compensação, há uma ativação dos músculos acessórios do tórax e do pescoço, que, ao gerar pressão negativa necessária para a insuflação pulmonar, traciona o diafragma enfraquecido e flácido na direção cefálica ou oposta ao transdutor. Considerações importantes sobre a excursão diafragmática. A amplitude normal da excursão diafragmática apresenta uma grande variabilidade na dependência da amplitude do esforço respiratório executado. Há valores de referência para volumes corrente, capacidade vital forçada ou inspiração curta e forçada. A excursão diafragmática normal de um indivíduo sadio pode variar entre 1,9 a 9 centímetros. Homens possuem maior excursão diafragmática que mulheres e a amplitude do movimento do lado esquerdo é maior do que a do lado direito. Aqui estão os valores de referência de indivíduos adultos sadios, de acordo com o padrão respiratório. Não precisa decorar os valores. Pausa o vídeo e tire um screenshot da tela ou simplesmente pega as referências no final deste vídeo. Outro parâmetro muito aplicado em unidades de terapia intensiva para diagnosticar disfunção diafragmática é a medida da espessura do diafragma em repouso e, o mais importante, o cálculo da fração de espessamento diafragmático. A espessura em repouso reflete a presença de atrofia diafragmática e a fração de espessamento reflete a contratilidade do mesmo, semelhante ao que o ecocardiografista faz para estimar a fração de ejeção ventricular. Em pacientes sob ventilação mecânica prolongada, estes parâmetros têm apontado com significante sensibilidade o paciente com disfunção diafragmática de forma efetiva se comparado com a excursão do diafragma. A mensuração da espessura do diafragma é realizada na sua região de inserção no arco costal, denominada zona de aposição. A figura à esquerda ilustra a aparência ultrassonográfica da zona de aposição. De cima para baixo, observamos as estruturas da parede torácica, a linha pleural, o diafragma e a linha peritoneal. Observe que o diafragma é uma estrutura hipoecoica delimitada por duas linhas hiperecoicas, a pleura e o peritônio. A figura B representa graficamente as camadas de tecido abaixo do transdutor. A figura C ilustra a aparência dessas camadas ao modo M e, finalmente, em D, a direção do feixe sonoro enquanto o transdutor ensona a zona de aposição. Vemos aqui a demonstração da técnica de varredura do diafragma. Note que o examinador selecionou um transdutor linear entre 7 a 12 MHz, posicionado no eixo longitudinal e marcador de imagem no sentido cranial. Recomenda-se usar preset de partes moles a uma profundidade de 6 cm ou menos. O transdutor é posicionado na linha axilar média entre o 8º e 10º espaço intercostal. O diafragma é a estrutura mais superficial obliterada pelo pulmão durante a inspiração. Este slide ilustra a mensuração da fração de espessamento diafragmática ao bidimensional em um indivíduo sadio. A fração de espessamento diafragmático é o resultado da subtração da espessura do diafragma ao final da inspiração, pulmão insuflado, pela espessura ao final da expiração, pulmão vazio, e dividida pela espessura no final da expiração, pulmão vazio, multiplicada por 100. Segundo Ferrari, uma FED maior que 37% é um bom preditor de sucesso no desmame ventilatório. A espessura do diafragma em indivíduos normais varia entre 1,8 a 3,0 milímetros. A fração de espessamento em indivíduos sadios varia entre 42 a 78%. A atrofia do diafragma está presente quando há redução de 10% dos valores pré-intubação,
A espessura de repouso isolada menor do que 1 milímetro para homens ou menor que 0,9 milímetros para mulheres é consistente com atrofia. A ausência de espessamento ou fração de espessamento inferior a 20% é critério sensível e específico de paralisia diafragmática. O monitoramento é muito importante. Nenhum personal trainer deixa seu aluno sem supervisão. Por isso mesmo, não devemos deixar o diafragma desassistido. Melhor ficar de olho, melhor dizendo, ficar de ultrassom nele. E não se esqueçam de marcar o ponto exato de aferição, para garantir que você vai examinar sempre no mesmo ponto. Por último, mas não menos importante, o ultrassom também pode ser utilizado em ambientes pré-hospitalares. É como ter um especialista de bolso, pois com a AI e telemedicina, estar num ambiente pré-hospitalar não faz tanta diferença. Podemos avaliar o diafragma a qualquer momento e ter suporte remoto em casos de dúvida. Imagine a comodidade de avaliar um paciente com disfunção neuromuscular no domicílio com o auxílio de um ultrassom ultraportátil. Na próxima sessão, vamos dar dicas de como melhorar em poucos. Eu vou ficando por aqui, deixando com vocês a lista de referências utilizadas para a criação deste conteúdo. Espero que tenham gostado do conteúdo e se gostou, deixe o seu like ou seus comentários. E se quer saber mais, mande suas perguntas. Te encontro no próximo vídeo. Até lá!